Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui é Leon Weinstein ao microfone, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Mais uma semana, mais uma série de acontecimentos que, em tempos tranquilos, provavelmente aconteceriam ao longo de um ano inteiro. Nós não estamos fugindo do Afeganistão, não estamos dando sinal verde para a Rússia atacar a Ucrânia, não estamos abrindo as fronteiras para ilegais, não estamos proibindo a extração de petróleo e gás e não estamos permitindo que Rússia e Irã ganhem bilhões. Nós não permitimos a construção do Nord Stream 2, não exigimos que Israel pare imediatamente as tentativas de libertar os reféns em Gaza. Nós não nos submetemos à China em toda oportunidade conveniente, não permitimos que o Império do Meio lance balões espiões, nós não tentamos matar candidatos à presidência e não organizamos julgamentos políticos contra adversários políticos, não criamos um gulag no país. Nós estamos novamente, senhoras e senhores, começando a nos tornar um país de bom senso. Acho que nem todos entenderam o que significa que Trump calou a Europa. Agora eu vou explicar. A velha Europa continua achando que é uma jovem donzela desejada e que pode fazer o que quiser. Na verdade, não está claro o porquê disso. A atual formação da União Europeia é totalmente burocrática, né? Com uma enorme quantidade de restrições idiotas para os negócios, com regras antinaturais lá, não sei. Um conjunto de regras que já se tornou antidemocrático, proibindo a liberdade de expressão, a liberdade de protesto, a liberdade de mercado. Estão cheios de uma massa absolutamente estrangeira de muçulmanos que não se misturam com a população nativa, odeiam os valores europeus, ótimos novos habitantes do país ou de grupos de países, e estão prontos para violentá-los, aliás, a qualquer momento. Portanto, senhoras e senhores, vamos falar sobre a Europa. Os países da Europa e toda a União Europeia estão fora do jogo. Tecnicamente, eles deixaram de ser líderes do progresso industrial. O sul da Ásia e o sudeste asiático produzem significativamente mais e melhor. Os países do Oriente Médio investem muito mais em alta tecnologia. E nos Estados Unidos há muito mais tecnologias, potencial científico e industrial. Mas a Europa restou o orgulho. E foi por isso que, diante da proposta de Trump de revisar os princípios do comércio entre nós, entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, a Europa começou a fingir que não pretendia mudar nada e que poderia viver sem os Estados Unidos da América da maneira mais maravilhosa possível. Trump definiu a tarefa de tornar o comércio mundial o motor da melhoria do padrão de vida em todos os lugares. Ao envolver inúmeros países em projetos de alta tecnologia e outras inovações, ele iniciou uma reestruturação em nível planetário. E a Europa? Vamos ouvir. Agora convido ao ar o diretor-geral e fundador IMAGA Hella Lamberta. IMAGA Exchange Traded Fund Hella Lamberta Hella. É interessante saber sua opinião sobre essa viagem. Foi incrível. Uma viagem maravilhosa. Na realidade, ele muda as alianças globais, afastando-se da Europa, enquanto o Oriente Médio se torna o centro dos acontecimentos. É lá que se concentra o dinheiro e a população jovem. Na Europa, a população está envelhecendo e não tem tanto dinheiro. Observe a diferença na recepção que ele teve no Oriente Médio comparada à percepção dos europeus. Ele está moldando um mundo totalmente distinto. Escuta, a Europa está adormecendo, mas... A Europa, para nós, é realmente um exemplo de advertência, não é? É como toda vez que ouço um político americano usar a Europa como exemplo que devemos seguir. Eu acho que vocês estão loucos. É um ótimo lugar para visitar, mas só isso. É só isso, o turismo é o ponto forte deles. Lá não há muitas inovações devido ao forte socialismo, o que torna difícil fazer negócios na região. É muito difícil lidar com eles. Toda atividade inovadora vem de nós.
Eles se tornaram socialistas, ou seja, sinônimo de parasitas, dependentes, como a liderança canadense. Bem, exatamente, dependentes. Desculpe se pronunciei errado. Trump uma vez disse que é mais fácil lidar com a China do que com a União Europeia. Isso é surpreendente. Com os comunistas da China já chegamos a algum tipo de acordo, pelo menos após 90 dias de negociações com várias promessas concretas. Nós até chegamos a algum acordo com o Irã, pelo menos o Irã já indicou que está disposto a cooperar conosco em troca do levantamento das sanções. E a União Europeia, além de palavras bonitas, não disse nada, não fez nada, não estendeu a mão, como se diz, nem sequer mexeu um dedo. Considerando que a Europa importa para nós mercadorias no valor de 605 bilhões de dólares, e nós exportamos para a Europa 370 bilhões, temos um prejuízo de 235 bilhões todos os anos. E não é porque não temos nada para oferecer a eles, mas porque a União Europeia inventou maneiras de não deixar nossos produtos entrarem, por assim dizer, nos mercados europeus. Queremos relações iguais, nas quais os principais produtos sejam taxados com tarifas mínimas ou básicas. Para nós ela será de 10%. E os produtos necessários para o que chamam de segurança nacional dos países. Por exemplo, medicamentos. É necessário que sejam produzidos no país, aço, algum tipo de alumínio e ainda uma série de outros produtos que precisam ser fabricados internamente, para que, Deus me livre, o país não fique sem acesso à sua produção. Ou seja, serão impostas tarifas especiais para proteger os produtores locais. Trump fez agora uma viagem impressionante pela região produtora de petróleo e conseguiu um compromisso de investimento da Arábia Saudita. 600 bilhões mais 142 bilhões em armas. Além disso, eles disseram que acham que podem chegar a 1 trilhão 600 bilhões. O Catar assinou por 300 bilhões e os Emirados por 1 trilhão e 400 bilhões em 10 anos. O volume total de investimentos é de 2 trilhões e 600 bilhões. Esses já têm assinaturas e outros documentos recebidos. E talvez isso chegue ao valor de 10 trilhões. Se todas as negociações preliminares levarem a uma futura cooperação conjunta, os acordos com a Índia, Japão, Vietnã, Camboja, Filipinas e Coreia do Sul estão sendo preparados e claramente serão concluídos antes dos acordos com a Europa. Os principais países da União Europeia têm muito medo de que, no território devastado da Ucrânia, os Estados Unidos da América construam centros de produção e complexos com as tecnologias mais avançadas. E os atuais complexos industriais da Europa, Alemanha, França, norte da Itália, ficarão a ver navios. Por isso, a Europa faz de tudo para influenciar o prolongamento da guerra na Ucrânia. E, em último caso, se a guerra acabar, vão tentar envolver a Ucrânia na União Europeia para não permitir o desenvolvimento de um novo centro industrial tecnológico. Por quê? Você pode perguntar. Porque, veja bem, os membros da União Europeia, em troca de subsídios bilionários, precisam assinar compromissos de não competir com outros países da União Europeia. Estamos falando novamente da Alemanha, França e do norte da Itália. Por isso, Alemanha e França se opõem tanto à participação dos Estados Unidos da América no desenvolvimento da Ucrânia do pós-guerra. Se os Estados Unidos da América e a União Europeia começarem a bater de frente, e aumentarem as tarifas, a Europa ficará em grande desvantagem. Nós encontraremos outros fornecedores para os produtos deles, enquanto nós exportamos para eles muito menos. E, além disso, coisas que eles dificilmente encontrarão em outro lugar. Aviões, máquinas de alta precisão, eletrônicos, reatores nucleares, produtos farmacêuticos, ou seja, aquilo que nós fornecemos é bastante único. E, enquanto isso ainda não se tornou genérico, o que é chamado de genérico, acho que em russo também é assim, importamos equipamentos médicos que só existem conosco. E parte desses fornecedores a Europa não vai encontrar. Ponto final. Ou seja, é uma competição de resistência e, muito provavelmente, eles vão perder. No caminho do Oriente Médio, Trump ordenou que não se esforçassem para apressar o acordo com a União Europeia.
Esse é um acordo, e o da Inglaterra é separado. Se isso é tão difícil, então vamos colocá-los no final da fila. Eles vão esperar e nós também vamos esperar. E, por enquanto, eles estão sujeitos a tarifas altas. Como eles vão lidar com isso, nenhum dos europeus consegue explicar até agora. Eles estão esperando por um milagre de novo, assim como na Ucrânia esperam por um milagre, por um tio, por um milagre, eu não sei. Nós somos culpados, nós nos acostumamos a sempre esperar por um tio, mas não basta que a gente dê a eles 235 bilhões por ano, ou seja, através do déficit comercial, nós ainda damos a eles de graça proteção contra a Rússia, a China e, na verdade, contra quem quer que seja. Nós pagamos aproximadamente 2/3 do orçamento de defesa deles, aquilo que eles teriam que gastar se tivessem que se defender sozinhos. Então, a vida confortável deles depende de não nos deixarem entrar nos mercados deles e, ao mesmo tempo, da nossa proteção da Europa contra os inimigos. O fato de que eles não precisam gastar dinheiro extra com isso. Acho que o acordo com a Europa vai incluir não só a equalização das condições de comércio, mas também as condições para manter nossas tropas na própria Europa e ao redor a oceanos, mares e coisas semelhantes. Acho que Trump vai propor à União Europeia pagar para nós o que está devendo ao caixa da OTAN. Ou vocês pagam para lá ou pagam para nós. Mas eles vão dizer, nós mesmos, não confiamos em vocês nem um pouco. Nos primeiros 2 ou 3 anos, vocês nos darão 1% do orçamento. Enquanto isso, aumentem o exército gradualmente. Ou, com esse dinheiro, compraremos ou forneceremos armamentos para vocês. Eles próprios contribuem, em média, de 1,2% a 1,5%, embora na OTAN tenham se comprometido com no mínimo 2%. Alguns países dão 2% ou mais. Além disso, ou seja, algo deve entrar para nós no caixa. Por mantermos ao redor do mundo 800 bases militares, garantimos a segurança dos mares, da terra, do ar e do espaço ao redor do mundo. Ou seja, para que os navios deles, os territórios deles, o povo deles e os bens deles não sejam alvo de ações agressivas de potenciais adversários. Mas se a Europa não pensar em como agir de forma honesta conosco, acho que em breve eles estarão falidos e a União Europeia vai desmoronar. Bem, é para lá mesmo que ele deve ir, aliás. Quem não vai chorar por ele com certeza sou eu. Ontem eu contei para vocês que o ex-diretor do Federal Bureau of Investigation, James Comey, postou no Instagram uma foto com a legenda 8.647, que na gíria significa matar o 47º presidente dos Estados Unidos da América. Ele imediatamente declarou, então, bem, depois que a confusão começou, seria tolice da parte dele pensar que não haveria barulho. Então ele declarou que não tinha a menor ideia, nem sequer imaginava o que isso significava. E agora, as reações ao apelo para destruir Trump. Por favor, dê uma olhada nesses trechos. Ouça. A ex-diretora do Federal Bureau of Investigation, James Comey, é acusada de postar uma ameaça na internet contra o presidente Trump, e isso motivou uma investigação por parte do serviço secreto. Rich Edson vai trazer as últimas notícias de Washington. O presidente Trump diz que o ex-diretor do Federal Bureau of Investigation, James Comey, é incompetente, mas, segundo ele, competente o suficiente para entender o que aquela imagem significava. Ele sabia exatamente o que isso significava. Até uma criança entenderia o que isso significava. Se você é diretor do Federal Bureau of Investigation e não entende o que isso significa assassinato. E isso foi dito de forma clara e direta. Ele está incitando o assassinato do presidente. Esta é uma parte da entrevista com Brett Baier que será exibida na íntegra hoje à noite no programa. O presidente diz que os próximos passos neste caso dependem da procuradora-geral Pam Bondi. A chefe do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, escreveu uma citação. O ex-diretor do Federal Bureau of Investigation, James Comey, que virou opositor, acabou de pedir o assassinato do presidente Trump. O Departamento de Segurança Interna e o Serviço Secreto estão investigando a ameaça e responderão adequadamente. O diretor do Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, diz: o Serviço Secreto tem a jurisdição principal sobre essa questão, mas o Federal Bureau of Investigation dará apoio. O diretor de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, declara: Comey deveria estar na prisão.
Ontem, Comey publicou no Instagram um post com uma foto do que ele chamou de formação de conchas na praia com o número 8.647. Comey apagou a imagem e depois escreveu uma citação. Antes, eu postei uma foto de conchas que vi durante uma caminhada na praia e decidi que era uma mensagem política. Não sabia que algumas pessoas associam esses números à violência. Isso nem me ocorreu, mas sou contra qualquer violência, então apaguei a postagem. Mas eu acho que Trump deixa isso a critério do Ministério da Justiça. Foi isso que ele disse. Imagine uma pessoa atacada 2 vezes. Na primeira, um assassino atirou em sua cabeça e semanas depois tentaram matá-lo novamente. E depois disso, o ex-diretor do Federal Bureau of Investigation faz uma declaração dessas só para se distanciar disso. Sabe, eu ficaria surpreso e chocado se Donald Trump não se envolvesse de jeito nenhum. Não conseguiria me calar depois de tudo que ele enfrentou. E receber essa porcaria do ex-diretor do Federal Bureau of Investigation que o colocou nessa farsa russa falsa. Acho que tudo está claro mesmo sem as minhas explicações. Por que Comey publicou essa revisão para o mundo todo? Talvez para mostrar que ele ainda existe. Voltar novamente para as primeiras páginas dos jornais, dos programas de televisão onde ele sempre esteve presente. Talvez ele estivesse confiante de que nada aconteceria com ele por causa disso. Talvez estivesse mostrando isso para alguém em específico, lembrando sobre si mesmo. Ou está ficando irritado por não ter nada para fazer. Talvez seja tudo isso sim. Ou talvez seja um sinal para alguém. Comece, não sei. Bem, vamos ver. O tempo provavelmente vai mostrar. Irã naturalmente observa o sucesso impressionante de Trump com os sunitas. O Irã são xiitas. Declarações de amor, desfiles, recepções reais, muito dinheiro. E o Irã não tem dinheiro. Interessante. O que será que o Ayatollah pensa ao observar o presidente Trump no palco mundial aqui, no Oriente Médio? Com todos esses acordos e parcerias na Arábia Saudita, no Catar e nos Emirados Árabes Unidos, o Irã parece estar pronto para fechar um acordo sobre seu programa nuclear. Se, de acordo com as palavras do presidente Trump, se a administração Trump realmente suspender as sanções contra o Irã, hoje acontecerão negociações nucleares na Turquia com o Reino Unido, a França e a Alemanha. E o presidente disse que eles estão perto de um acordo para suspender as sanções, mas prometeu que o Irã não irá enriquecer urânio. Veja você mesma. Nós temos o problema iraniano com o qual vamos lidar. De um jeito ou de outro, nós vamos resolver isso. Isso será resolvido 100%. Isso será feito ou do jeito bom ou do jeito ruim. E do jeito ruim não é nada bom para eles. E eu acho que estamos negociando com eles e eles, eu acho, avançaram muito longe. Vitória, o que você espera dessa situação e o que o presidente Trump quer dizer quando fala não do jeito bom? O que isso significa? O presidente mantém todas as opções em aberto, como deveria, segundo Maria. Nossa posição é que o presidente precisa manter todas as opções em aberto. E ele não deve ser limitado. Nem aqueles que querem usar a força militar como primeira opção, nem aqueles que a excluem completamente. Eu creio que ele está certo em apostar na diplomacia neste caso. O Irã foi o maior perdedor desta semana em todos os indicadores. Eles observaram o presidente fechar acordos, como você disse, por todo o Oriente Médio, fortalecendo nossas relações históricas de amizade no Golfo Pérsico. E isso é muito importante. Ele visitou a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Catar, países que estavam em total desacordo durante seu primeiro mandato. Ele conseguiu reuni-los novamente e destaca que precisamos de todos os nossos parceiros e aliados na região. O Irã fica de fora aqui. E, na minha opinião, o momento mais importante foi o encontro dele com o novo presidente da Síria, organizado por Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Isso é um sinal muito sério para o Irã de que eles não desempenham mais um papel na Síria. Enquanto a Arábia Saudita e os Estados Unidos, sim, eles perderam um de seus aliados-chave. Por isso, eles devem ter uma forte motivação para fechar um acordo nos termos do presidente. E é exatamente isso que gostaríamos de alcançar. Quero me dirigir aos meus conterrâneos, aos israelenses. Vivi em Israel de 1973 até 1984, 11 anos. Servi no exército, dirigi peças infantis, viajei por todo o país com essas peças e fiz isso várias vezes
De Eilat até Kiryat Shmona fazíamos espetáculos enquanto bombas caíam em Kiryat Shmona. Lá em Israel, eu tenho família. Eu considero Israel e não a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou a Rússia como aquilo que chamamos de pátria, meu país natal. O túmulo dos meus pais, na verdade, de toda a família do meu bisavô e da minha bisavó. Então quero dizer a vocês, cidadãos do Estado de Israel, que o presidente dos Estados Unidos da América, Trump, ele está fazendo agora é maravilhoso para Israel. As negociações dele com a Síria, as negociações dele com o Irã, tudo isso pode quebrar aquele círculo vicioso do qual Israel não conseguia sair desde 1948. Guerra, vitória, trégua. De novo guerra, de novo vitória, de novo trégua. De novo guerra, de novo vitória, de novo trégua. E assim a cada 3, 4, no máximo 5 anos. Sem fim e sem esperança. Por favor, sejam mais inteligentes do que os ucranianos. Pensem com a própria cabeça. Bem, dizem que 2 judeus têm 3 cabeças ou 3 opiniões, não sei ao certo, mas pensem com qualquer uma das 3 cabeças. Vale a pena para vocês assinarem os acordos de Abraham com a Arábia Saudita, com o Egito, com o Kuwait, com os Emirados, com a Síria e começarem relações comerciais ativas com eles. Ninguém está sugerindo que vocês se desarmem. Mas nesses países vão parar de gritar morte a Israel em todos os cantos. E as conexões com eles vão ajudar a acalmar aqueles que, mesmo que não entrem nessa aliança, nos acordos de Abraão, vão querer muito participar do desenvolvimento tecnológico. Só pensem nisso. Sim, esse é um ponto muito bom, porque, sabe, quando o presidente começou a falar sobre dar à Síria um novo começo, pedir à Síria para normalizar as relações com Israel, muitos pensaram, uau, isso é algo sério. Imagine se víssemos a Síria aderindo aos acordos de Abraão, em troca do levantamento das sanções contra esse país. O presidente está solicitando que os sauditas se unam aos acordos de Abraão. E, sabe, ele faz isso desde o primeiro mandato. Como isso pode parecer como os acordos de Abraão vão se desenvolver no segundo mandato? Vitória? Bem, nós já vemos isso. Maria. Quero dizer, uma das cenas incríveis, e houve tantas durante essa viagem, e todos nós que você sabe acompanhamos essa região, passamos muito tempo aqui, valorizamos essa região. Foi simplesmente uma semana excelente, mas talvez a cena mais marcante tenha sido o momento no final, quando ele e o Sheikh Mohammed e Mohammed bin Zayed visitaram a sinagoga no Centro Abraâmico de Tolerância em Abu Dhabi. Essa é uma construção nova e incrível, que também tive o prazer de visitar. Mas ver a presidente dos Estados Unidos e o presidente dos Emirados Árabes Unidos em uma sinagoga em Abu Dhabi e ouvir a presidente falar abertamente em Riad sobre seu forte desejo de que a Arábia Saudita se junte aos acordos de Abraão. Isso teria sido impossível há 8 anos. E o choque e o espanto com que isso teria sido recebido, eu nem consigo imaginar. E agora isso se tornou normal. Por isso, eu realmente acredito que com a Arábia Saudita é uma questão de tempo, não de possibilidade. Acho que essa decisão foi tomada ainda em 2020, quando o Bahrein e os Emirados Árabes Unidos assinaram os acordos de Abraão. Por isso, vamos permitir que a situação se desenvolva nos termos da Arábia Saudita. Mas este é um momento encorajador, e ver como o presidente desenvolve o sucesso incrível do primeiro mandato e continua a fazê-lo prosperar. É um grande mérito dele. Isso é realmente... Sim, e você realmente expressou isso perfeitamente. Agora é realmente um tempo encorajador. De fato, Victoria, é sempre ótimo ouvir sua perspectiva. Obrigada. Esta foi a vice-presidente, autora de inúmeros livros e monografias sobre geopolítica, Victoria Coates. Essa é a mesma organização que escreveu para Trump o plano de ação para os 4 anos de seu segundo mandato. Bem, e agora para a sobremesa, Nosso querido Victor Davis Hanson com uma pergunta e com perguntas para os democratas. Neste vídeo, eu gostaria de fazer algo incomum e fazer uma pergunta existencial. Por quê? Vamos dar uma olhada na fronteira. Biden, em 4 anos, Destruiu isso. ele desmantelou a patrulha de fronteira. E Ele não construiu, ele parou o muro aprovado pelo Congresso,
Como resultado, 12 milhões de pessoas chegaram, entraram ilegalmente, vivem ilegalmente, e 500 mil delas são suspeitas de terem passado criminoso. E quase todo dia acontece um assassinato, um estupro. Bem, é nisso que está a questão. Todos sabem o que ele fez, mas ninguém questiona o motivo. Por que você cometeu o ato mais nihilista da história da presidência moderna? Acho que teremos que viver com esse problema por mais 50 anos. Mas por que ele fez isso? Porque ele disse, sim, vocês podem entrar sem vacinação contra a Covid, mas vamos demitir 8.500 dos nossos cidadãos americanos do exército que não querem se vacinar. Por que ele disse que você precisa de um verdadeiro? Mas se você for ilegal não precisa, por quê? Talvez ele quisesse novos eleitores, pois 51% da população não gostava do seu programa. Será que ele pensou que, graças às regras de votação antecipada e por correio introduzidas em 2020, essas pessoas poderiam votar muito rapidamente? Será que ele queria aumentar o aparato estatal, expandir benefícios e aumentar impostos? Será que ele não acreditava em fronteiras e era um globalista? Era tão nihilista, tão destrutivo, que precisamos saber o motivo. Apenas nos diga por que você fez isso. Eu mesmo já me fiz essa pergunta muitas vezes. Eu não perguntei, mas por que aquele Biden, entendendo que talvez ele nem soubesse de nada, sim, mas por que eles fizeram isso? Bem, os filhos deles também vão viver aqui. Por quê? Foi apenas por ódio à metade do país? Foi só porque vocês odiavam metade do país e queriam destruí-lo? Vocês odiavam marginais, meio fascistas? Essa é exatamente a razão existencial do porquê. Porque todos esses jornalistas agora dizem, nós estávamos envolvidos, nós acobertamos o Biden, foram os funcionários do Biden que fizeram isso? Não, foram os meios de comunicação que fizeram isso. Mas todos eles concordam que ele estava incapaz, que já tinha problemas cognitivos naquela época, quando foi indicado, quando abriram caminho para sua nomeação. Eles se livraram do Buttigieg, se livraram da Elizabeth Warren, se livraram do Sanders. Todos desapareceram rapidamente usando o manequim de cera como cortina de fumaça. Mas qual o motivo? Isso foi muito arriscado. Eles todos nos dizem que fizeram isso, mas não explicam por quê. Talvez fosse porque o velho Joe Biden de Cranton tinha algum tipo de aura conservadora residual e eles poderiam usá-lo dizendo para Jill, Joe, você vai ser presidente, mas quem vai mandar somos nós? Ou era ainda pior, mas pensaram, sim, é o que sempre esperamos. Barack Obama falava sobre isso quando queria um terceiro mandato. Poderia promover uma agenda de esquerda do seu porão, não. Aparecendo em público. O problema não era estarem em um beco sem saída. Eles viram uma ótima oportunidade nisso. Usar Joe Biden para que ele apareça 3 dias por semana, se confunda com o que está acontecendo e depois empurre a agenda mais esquerdista, nihilista, destrutiva e socialista da história. Isso é realmente verdade se olharmos para a fronteira, a criminalidade, o Afeganistão, 2 guerras ao mesmo tempo, hiperinflação e os 7 trilhões que ele pegou emprestado? Não era esse o motivo? E mesmo assim, essas pessoas, com Barack Obama à frente, ou mesmo sem Obama, por que eles queriam destruir aquilo que é os Estados Unidos da América, aquilo que nos dá a todos segurança, uma vida boa? Então nós tivemos muitas dessas pesquisas. Eles erraram em 2016, erraram em 2020, perderam a confiança e então em 2024 fizeram a mesma coisa de novo. Como eu já disse, a pesquisa sobre Kamala Harris mostrava que ela estava vencendo com uma diferença de 4 pontos. Na noite da eleição, ela perdeu por 1,5 ponto, eles erraram por um total de 1,5 ponto. David Puff, esse é o Puff, esse aí. Um dos insiders da empresa disse que ficou um pouco chocado com o fato de que todas as pesquisas mostravam a vantagem dela. Enquanto isso, as pesquisas internas deles, que deveriam ser precisas por basearem a estratégia da empresa e serem pagas, não mostravam a liderança dela. Nenhuma mostrava isso. Na frente. Sim. Por que arriscar sua reputação, mentir novamente em 2024, ser envergonhado de novo e assim dar cada vez mais autoridade para Rasmussen, Insider, Advantage e Trafalgar? Como uma pesquisa precisa? Não tenho resposta para essa pergunta. Talvez eles quisessem criar a aparência de um impulso. Eles sabiam que ela iria perder. Pensaram que, se mentissem, se Des Moines Register disser que ela está ganhando quando ela perdeu por 12 pontos, vai receber mais dinheiro
as pessoas diriam: o Trump está perdendo, não quero votar. Essa era a ideia. Aliás, talvez essa fosse a ideia. E se desse certo? Não basta simplesmente dizer que isso é política. Queremos poder? Qual era aquela estratégia para fazer você cometer algo tão gritante? Tão gritante a ponto de destruir a fronteira e causar tanto sofrimento, tão gritante a ponto de impor isso a uma pessoa que não controla suas capacidades cognitivas, o cargo de presidente com os códigos nucleares. Tão destrutivo tentar influenciar uma campanha eleitoral, mentindo constantemente sobre o fato de que o candidato perdedor que estava perdendo em tudo... Tempo, supostamente. Queremos saber o motivo da vitória. Victor Davis Ransom para obrigado, sinal, obrigado. Ok. O Ransom também não tem resposta. E ele tem as mesmas perguntas que eu tenho. E claro, vocês têm perguntas que realmente deixam a gente perplexo. Por que cortar o galho em que está sentada sua família, seus filhos, seus amigos, todos ao seu redor, seu mundo? Por quê? Pode. O ódio ou a inveja por nós cegou os olhos deles e obscureceu suas mentes? Tudo é possível. Talvez nunca saibamos sobre isso. A questão é que eles vão ter vergonha de dizer a verdade. Assim como as cabeças falantes da internet de língua russa também vão ter vergonha de dizer. Admitir que eles mentiram para vocês para manter os idiotas por perto e ganhar dinheiro ou para se enturmar com a galera democrática. Eles vão nos dizer que simplesmente, junto com os outros, foram enganados, que eles não entenderam. Sim, Deus os julgue e nós vamos dar um like se gostarmos, claro. E também, por favor, tornem-se patrocinadores. Por $4 por mês, vocês poderão assistir a vídeos extras que faço especialmente para os patrocinadores. E quando tivermos patrocinadores suficientes, vamos fazer encontros com perguntas e respostas. Então, sentindo que vocês estão nos ajudando, nós vamos fazer algo para vocês, algo que pode ser interessante, ou até mesmo muito interessante e agradável. Até logo, legendas criadas por